Tudo bem, pessoal? Eu vou aqui hoje analisar uma estrutura de aço de duas maneiras distintas, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui do lado esquerdo essa estrutura, do lado direito, como eu falei, a mesma estrutura, tá? Vamos frisar isso. E aqui, ó, eu fiz uma primeira análise e uma segunda análise. Que tipo de análise? Análise com relação à minha área de influência, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa minha viga aqui, V3, que eu marquei ela aqui agora. Ela tem 3 metros. E aí, a área de influência para essa viga aqui é 3 metros, que eu considerei, né, por 2,5 metros, tá? E considerei também uma carga de 1000 kgf por metro quadrado para essa viga aqui, tá? E aí, ó, fiz aqui, ó, alguns cálculos rápidos aqui, ó. Primeiro, calculei o P. O que é o P? O P, ele é a minha carga concentrada pontual, ou na física força, né? Então, o que eu fiz aqui? Peguei o 1000 kgf por metro quadrado, multipliquei pela minha área de influência aqui, ó, que é essa que está achurada aqui em vermelho. Então, 3 vezes 2,5, 7,5. Então, vezes 7.000 metros quadrados, dá 7.500 kgf. Em seguida, eu calculei o meu momento de inércia em relação ao eixo X, o meu IX, através dessa equação aqui, tá? Então, considerando viga biapoiada. Então, tem essa viga aqui, ó, apoio em cima aqui e embaixo, tá? Então, a equação é essa aqui, ó, ix igual a 0,03 vezes o P vezes o L ao cubo, dividido por 2.000 vezes a minha flecha máxima admissível por norma. Tá? Então, aqui, ó, 0,03 vezes 7,5. Aí, para essa equação minha aqui, ó, o P tem que ser em tonelada, ou TF, né? Então, só pegar aqui e dividir por 1.000, dá 7,5 vezes o comprimento da minha viga, que para essa equação aqui, ó, eu jogo em centímetros. Então, 3 metros vezes 100, 300 centímetros. Ao cubo, dividido por 2.000 vezes. Isso aqui tem centímetro aqui também, então 300 por 350, considerando piso conforme a norma, tá? Aí, o resultado dá 1.535,6 centímetros a quarta. O que significa esse valor aqui? Eu tenho que adotar, por norma, um perfil W, e eu estou considerando perfis W aqui, tá? O que significa? Eu tenho que adotar um perfil W que ele tenha, no mínimo, esse X. Então, o que eu faço? Vou na tabela e escolho, adoto um perfil lá. E aí eu adotei aqui, ó, perfil W200 por 19,3. Ó, tá até aqui, ó, conforme tabela da Gerdau Aço Minas. Tá? Primeira situação é essa. Agora, a segunda situação, que eu vou fazer a segunda análise, tá aqui, ó, a minha mesma estrutura com a mesma viga. Aqui, onde eu estou com o cursor, tem 3 metros, é o comprimento da minha viga. E agora eu mudei a minha área de influência aqui, tá? O que eu fiz aqui, ó? Onde tem apoio aqui, tracei duas linhas de 45, e aqui no meu outro apoio, duas linhas de 45. Daqui até aqui, como eu falei, não muda, é 3 metros, tá? E daqui onde eu estou marcando aqui, ó, até aqui, ó, presta atenção, é 2,5, tá? Não mudou, é o mesmo 2,5 lá da primeira análise, tá? Então, tá aqui. Tá? Então, vou considerar essa área de influência, tá? Então, ó, segunda análise aqui, ó, eu já fiz o cálculo. O cálculo é um pouco mais trabalhoso na mão. Eu fiz aqui mesmo Fiz não, né? Pedi para o AutoCAD calcular para mim. Então, ó, mesma coisa, as equações são as mesmas. Então, não muda 1.000, a carga é a mesma, tá tudo igual. Vezes a minha área de influência, aqui, ó, quando você olha, pelo bom senso, visualmente, você consegue ter a sensação, a percepção que a área 2 aqui, que está em azul, que eu estou com o cursor aqui, é menor do que a 1. E realmente, claro, né?
até aqui, ó. A área 2 é 4,375 metros quadrados. Então, eu tenho esse P aqui. E aí, jogo na equação aqui, todos os valores aqui, ó, da primeira lá é análise para a segunda, todos os valores permanecem inalterados, eles não mudam. Somente vai mudar agora o meu P. O meu P lá era 7,5, né? Deixa eu ver aqui para não falar bobagem. 7,5 aqui, ó, é 4,375. Aí, quando eu faço o cálculo aqui, dá 895,8 centímetros a quarto. Então, esse é o X mínimo para essa condição. Então, perceba que eu tive uma diminuição significativa, tá? Eu saí de 1.535,6 para nem 900, para 895. E aí, eu peguei a tabela de perfis W da Gerdau Aço Minas, e aqui, como o meu IX aqui, ó, ele deu menor, perceba que eu já adotei um outro perfil, o 15018, tá? Então, ó, aqui, ó, V3 219,3 e nessa situação V3 150,18. Qual que está certa? Ambas estão certas, tá? Só que eu entendo que na primeira situação tem um superdimensionamento aqui, tá? Mas não está errado, está certo. Talvez essa metodologia de cálculo aqui seja mais empregada, utilizada no dia a dia. E aqui, ó, eu entendo que na segunda análise não existe nem existe superdimensionamento, tá? Aqui está enxuto, tá 100%, tá? Então, eu acho que é importante o engenheiro ter essa percepção, né? E, além disso, para finalizar, quais são as minhas consequências quando eu quando eu adoto uma outra situação? Vamos pensar que o engenheiro calcula essa estrutura aqui através da primeira metodologia. Está errado? Não, só que eu acho que tem um pouquinho de superdimensionamento aí. Até perceba que aqui deu 219,3, né? E aí, vamos pensar que um outro engenheiro, vamos pensar que o primeiro aqui que fez de acordo com a primeira análise, ele é o calculista contratado pelo cliente. Aí, vamos pensar que o cliente contratou uma empresa para executar e lá tenha um engenheiro, né? E aí, esse engenheiro pega e fala, não, mas eu posso diminuir peso aqui, seguindo a norma e mantendo a segurança conforme as boas práticas de engenharia. O que ele pode fazer? Adotar a segunda situação. E aí, por exemplo, aquela viga lá que era 19,3, a empresa vai instalar lá 150 por 18. É claro que aí tem que ter uma ART, né, uma respectiva ART, para poder alterar, né, ou otimizar, melhorar o projeto do preliminar do calculista, tá? Então, consequências, quando a empresa faz isso, primeiro, ó, perceba aqui, ó, na primeira análise, quando eu falo 200 por 19,3, esse 19,3 aqui é o peso linear, é quanto o perfil pesa por metro, e aqui está dando 18. Então, primeira conclusão, você está diminuindo o peso da sua estrutura, né? Então, aqui tem uma diminuição aqui de 1 quilo, 1,3 quilos, né? Estou falando de metro. Agora, imagina para um perfil, para um IX maior, para vãos maiores, provavelmente você tenha uma diminuição ainda maior de peso, né? Então, essa é a primeira conclusão. Então, você está fornecendo, a empresa que for executar, vai executar de uma maneira que a estrutura fique mais leve, né? Primeira conclusão. Segunda conclusão é do custo, né?
Porque quando for executar, se eu diminuir o peso da minha estrutura, consequentemente, eu vou diminuir o custo de execução para o meu cliente. Tá? Deixa eu fechar aqui. Tá? Então, o aço, ele quando é extraído e ele é comercializado, é por quilo, né? A mesma coisa quando ele sai da fábrica manufaturado, pronto para ser trabalhado ou para ser instalado, ele também é por quilo. Então, só para essa viga aqui eu diminui 1,3 quilos, né? E também o que? Segundo ponto, né? A questão do custo para o cliente. E a terceira consequência é que você vai ter, como você tem uma estrutura mais leve, você facilita a montagem, né? É muito mais fácil você montar uma estrutura leve do que uma pesada, né? Quanto mais pesada a estrutura, talvez seja até maior o seu custo com içar essa estrutura e com manusear ela. E também a questão também de trabalhar, né? Quanto maior a espessura também do seu perfil, você precisar furar ela, né, usinar ela, trabalhar ela, teoricamente mais difícil né? Então, a segunda análise, então, é a mais adequada e com as consequências que eu falei aqui agora.